Projeto Memória Podcast do Clube Hebraica. A história do clube sendo contada sempre com um novo episódio. Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal de podcast da Hebraica. Hoje, nada mais, nada menos, estamos com praticamente a fundadora da Hebraica, uma das fundadoras, nossa querida baluarte da Hebraica, nossa querida Rosete Rubim. Rosete, muito obrigado por ter vindo. Prazer enorme poder receber você aqui na Hebraica. Muito obrigada a você, porque o meu coração está... Eu praticamente morei aqui dentro muitos anos. Imagina a minha emoção hoje de estar aqui. E você, Luizinho, que podia ser meu filho, está me entrevistando. Muito obrigada. É uma homenagem que a gente faz, principalmente para os sócios, ex-sócios, essas pessoas que passaram pela Hebraica, que doaram o seu tempo, doaram sua saúde, viveram a época auge da Hebraica, e hoje nada mais, nada menos, a gente está fazendo vai deixar essa homenagem para as próximas gerações, para ver como é que isso tudo começou, como é que a fábrica começou a funcionar. Querido, gratidão é uma coisa muito bonita. É, claro, isso a gente não esquece. Gratidão é uma coisa que eu levo para a minha vida, eu sempre falei para meus filhos. Gratidão a gente não esquece, nunca. Rosete, vamos lá. Vamos lá. Rosete, você chegou na Hebraica nos anos 50, né? Logo quando tudo começou. Como é que era a Hebraica? Como é que era a Hebraiquinha? Fala um pouco. A Hebraiquinha era, na verdade, uma casa antiga, tipo Castelinho, lá da Praia do Flamengo. Era uma casa que venderam, que aquele grupo comprou. E nós começamos a frequentar 1000 salinhas pequenas, o que era, né? Onde hoje seria o começo da quadra lá em cima, né? Era uma casa, tudo isso não tinha nada, e a gente chegava para uma festinha, uma coisa. Um primo meu, José Miller, e um tio meu, ambos falecidos, José Baumval, eram dos primeiros que vieram para a diretoria que começou com a Hebraica, né? Meu tio era do Grêmio Azul e Branco, e aquela juventude daquela época que veio compor com as pessoas mais velhas que tinham o dinheiro, o que seria a Hebraica depois. Então, tudo começou na Hebraiquinha. Bailinho, coisinha, coisas assim. Bacana, hein? Mas uma curiosidade... Falavam que na frente da Hebraica era a Embaixada de Israel. Já existia? Onde tem 2 prédios enormes era a Embaixada de Israel. E essas coisas, eu tinha ligação, que era funcionária da Embaixada e depois do Consulado de Israel. Eu tinha vínculos com as escolas, eu fui da diretoria do Liesen, então acabou assim, eu misturei tudo isso. Então, Hebraica, embaixada, colégio, outras coisas, e acabou ficando, no bom sentido, hein? Que a Hebraica era o quintal da embaixada, ou a sala de visita, fica mais bonito, né? Porque eu dizia que era o quintal da minha casa, porque a gente não saía daqui, tudo era uma coisa só. Tudo que a embaixada precisou, no sentido de divulgação, coisa social, acontecia na Hebraica. Era realmente a casa do Ixuf. Cobria todas as necessidades. Entendi. Precisa receber alguém? Na Hebraica. Precisa fazer uma homenagem? Na Hebraica. Era só atravessar a rua que a gente resolvia tudo. Entendi. Começou com a Hebraiquinha, então. Na Hebraiquinha ainda não tinha essa coisa toda. Sim. Porque na Hebraiquinha ainda não tinha oficialmente a embaixada aqui, não. Tá. Veio depois. A Hebraiquinha foi o começo de um clube social. Tá. Onde começou tudo. Mas olha, já tinha teve até um baile a rigor, mesmo na Hebraiquinha. Entendi. Maravilha. Vamos voltar agora, porque a gente faz um ping-pong aqui no nosso podcast. Tudo bem, não tem... E vamos lá. Rosete, você foi casada muitos anos com o José Rubim, né? Eu faria 66 anos de casada agora. Sim, veio falecer em 2016, né? Um querido, em 2016. Conhecido, querido por todos. Vocês tiveram 3 filhos.
3 filhos. Quais são os nomes dos 3? Rosane, que é conhecida por Nani, tem gente que nem sabe que ela chama Rosane. A Márcia, que é a Marcinha Rubim, que foi realmente também um grande pilar do festival de dança, Sim. porque ela era coreógrafa, ela dançava. Mas vamos chegar lá, vamos chegar no festival. Aliás, ela começou a fazer coreografia para a Hebraica quando ela foi aluna de dança moderna da Heidi e da Sônia. Ela tinha 8 anos de idade. Eu acho que isso já estava dentro dela. Foram anos maravilhosos. Meus filhos viviam aqui. Eu tinha um filho, Bruno, que lamentavelmente morreu há 40 anos, muito jovem. Sim. Morreu de um acidente de carro com 13 anos. E a Clementina, que trabalhava e cuidava do vestiário, praticamente foi a minha babá de luxo, porque eu passava os dias e as noites aqui e ela cuidava dos meus filhos, principalmente do meu filho menino. Entendi. Foi Maravilha. mesmo, foi uma vivência muito Foi uma vida aqui próxima. dentro, então. Uma vida, né? Uma Praticamente. vida inteira. A gente Vida, chegava aqui, quando eu digo a gente, é porque é o seguinte, eu tinha uma sala aqui bem encostada onde eu estou, que era minha em termos, né? Era a sala que a Hebraica nos deu. Era uma alegria essa sala, porque estávamos sempre aqui. Eu não vou falar todos os nomes, porque se eu falar todos e perder um, É verdade. mas eu tenho 2 pessoas que eu não posso deixar de... Em nome delas vai o grupo todo. A Ethel Zaidaft e a Eliana Ellinger, que agora mora em Israel. Nossa sala, nós víamos todo dia para a Hebraica, saíamos daqui 2, 3 da manhã. A nossa sala era uma festa, todo mundo entrava e saía porque sabia que a gente estava aqui. Trazia notícias, trazia novidade, enfim. Nós tínhamos uma máquina de fazer coisa. Na época não tinha celular, era mais o tete-a-tete, não que tinha celular, nada. que As pessoas nada. se viam muito mais, né? Papelzinho escrito, botava em cima da mesa com uma anotação, mas era muito divertido, sabe? Era uma coisa... Sabe aquela sala que pulsa, que funciona? Sim. Muito coração, muita amizade, muito comprometimento. Foi Entendi. muito bom, muito bom. Muito bom. Agora, Rosete, vou te fazer umas perguntas aqui que, na verdade, é curiosidade não é só minha. Acredito que muita gente está nos vendo também, deve estar pensando. Você participou do primeiro festival de música, festival de dança. O festival de dança, que hoje é conhecido o maior evento da comunidade judaica, a gente agradece muito a vocês que participaram, realizaram, e a gente só está tocando, dando continuidade a isso tudo que vocês plantaram. Como é que começou o festival? Da onde, quem surgiu? Mas foi o quê? Como é que, Olha, da onde vocês tiraram isso da cabeça? Eu era diretora de cultura judaica e 4 representantes, um de cada movimento juvenil, Tá. Dror, Abonim, Shomer e Betar. Tinha Betar naquela época? Não era o Ihud, não? Eu acho que tinha. O Ihud não tinha? Não, Ihud Abonim? não. Era Dror. Ah, era o Dror. Depois, por política, virou... Tá. Quer dizer, política lá. Sim. Então, eles vieram e o Marcos mandou conversar comigo. Marcos? Ralph. Sim. Eles pediram que eu arrumasse um lugar para eles fazerem a Messibá do fim do ano deles. A Messibá é aquele encontro social-cultural de encerramento de atividade. E cada um deles ia dançar uma música. Aí eu disse assim, eu arrumo a sala, eu banco todas as... Nem perguntei ao presidente, mas eu sabia que eu tinha carta branca para qualquer coisa. Eu digo, eu arrumo tudo que precisar, boto luz, boto som, mas tem uma coisa. A partir desse minuto, nós somos sócios. E vocês vão me permitir, com o tempo, bolar alguma coisa maior. Isso porque eu tinha visto um festival de dança em Israel, o Dália, e voltei entusiasmada de lá. Então, caiu assim a mosca no mel. Quando eles vieram com essa história, eu digo,
tudo bem, conta comigo. Mas o festival começou com 4 grupos somente? 4 grupos numa messibá, que é uma festinha de encerramento de atividade. Mas eram jovens que dançavam? Mais Eram velhos? jovens. Só jovens? É. Um movimento, é igual como se fosse hoje o movimento juvenil. Era um movimento Era um juvenil. movimento eram juvenil, 4 tá. movimentos. Eles tinham, na época... Mas não era competitivo. Não, Era só dançar e acabou, tchau. Nada. Era uma coisa até patrocinado pela organização sionista, que na época era uma coisa forte, entendeu? E isso, a intenção era para eles mesmos, né? Para todo o pessoal que eles tinham. Imagina, a Hazit tinha 600 jovens na época, foi uma época de ouro. Caramba, 600 jovens. A Hazit teve uma época de ouro de ter 600 jovens. Por quê? A sede deles... Tinha Beni Akiva naquela época? O Beni já existia? Não, era mais... Estava bem, mas era mais fraco. É porque a Hazit era do lado, era uma vila do lado de onde era o Liesse naquele tempo, na Visconde Ouro Preto. Sim. Eles pegaram o Liesse todo. Todo mundo do Liesse começou a ir para a Hazit do sábado. Então, eles se tornaram uma coisa muito forte. E eu realmente aproveitei a dica e disse, tudo bem, vamos lá, mas somos sócios. E a Hebraica, então, passa... Eu vou falar com o presidente. Aí eu me lembrei que eu tinha que falar com o presidente. Eu vou falar com o presidente, mas eu garanto a vocês todas as facilidades. E foi assim, naquele ano foi assim. No outro, a gente já começou a divulgar, aí já começou a vir uma escola, a outra ainda não, aí já começou a querer participar, todo mundo, sabe, começa a ficar... Sim. Deu certo, todo mundo colou, todo mundo queria vir junto. E por alguma razão, se colar, colou. É isso que você está vendo hoje. Tem que lembrar que foi o primeiro festival de dança da América do Sul. Ninguém tinha festival de dança, não. E eu batizei de Avanete Bemachol. Saiamos em dança, que era o que se usava em Israel. O que significa? Vamos sair em dança. Tá. Então, foi o primeiro. Hoje tem na Austrália, por um acaso, eu sei que a minha sobrinha é coordenadora na Austrália. Hoje tem no mundo inteiro, mas o da Hebraica... Foi o primeiro. Foi o primeiro. Maravilha. E tivemos muitas coisas emocionantes. Depois Festival de música. O de música foi ideia do Milton Parnes, com a Hora Israelita, tá? E claro que nós estávamos ali ajudando muito, foi uma equipe de trabalho. Dali saiu muita gente, né? Porque dali saiu as pessoas que já passaram aqui no nosso podcast. Jorge Israel, o Erinho. Varda. Aquele menino, Varda, aquele menino... Manela. Isso. E Ricardo Zimmerbaum. Isso, o Ricardinho. Ricardo, doutor Silvano e companhia. Celebrare. Saiu Deus e todo mundo. E foi também uma coisa linda. Tinha um júri e a gente convidava artistas judeus e não judeus, pessoas ligadas à música. Então tinha uma coisa, era grande, era muito grande e muito bonito. Foi uma pena muito grande ter acabado. Mas quem sabe que a gente agora não consegue, né, botar de novo em prática? Por que não? Por que não? Vamos ver, vamos pensar, no caso de se estudar, né? Eu acho que tem que pensar mesmo, Sim. Porque você vê que essas pessoas estão ligadonas em música. Sim. E é um lado muito prazeroso. Sim. Dança, música. Sabe, a vida é tão difícil para todo mundo, aí você tem essa coisa maravilhosa, que é o lado bom da vida, tem que aproveitar mesmo. Rosete, aí me fala um negócio, os encontros que tiveram aqui na Hebraica. Gente... As pessoas que passaram por aqui, fala aí uma grande parte. De Uri Geller a Ben Gurion, pra você ter uma ideia. A Roberto Carlos. Quem não passou por aqui? Golden Boys. Golden Boys fez um show num baile de aniversário com Marco Balaciano. Aqui passou Roberto Carlos. Roberto Carlos. Passou Jô Soares, que eu vi as fotos. Jô Soares. Praticamente a bossa nova começou aqui. Todo mundo fala isso. Olha, a Hebraica
acontecia. Olha, você sabe sabe quando a gente para pensar, vamos dizer, 7 de setembro, não é só porque é um clube judaico. Nós somos brasileiros, com Claro, muito amor claro, pelo claro, Brasil. claro. Então, muito respeito. 7 de setembro, a gente conseguia do Detran fazer na rua que fosse uma passagem feita, né? Mandamos fazer plásticos enormes com a bandeira do Brasil, falando frases lindas. Os ônibus, os carros iam passando devagarzinho, a gente ia distribuindo. Gente, o que a gente não fez aqui? Uma noite do azul e branco que foi feita aqui, e no ano seguinte, no Fluminense. Eu consegui o Fluminense, eu tinha uma diretoria maravilhosa, eu tinha amigos dentro da Hebraica, e todo mundo, por exemplo, Manuel Juer vai ficar encarregado da arquibancada A. Kaplum, Sucar Kaplum, meu vizinho, vai ficar encarregado da arquibancada B. Ninguém negava. Outra época, né? Uma época totalmente diferente. Todo mundo hoje. engajado, todo mundo querendo. Você imagina que nós fizemos. O Fluminense deu para nós até a grama. Eu pensei que ele ia me matar depois. Nós fizemos a parada de todos os colégios, todos os movimentos juvenis na grama. Na grama, que depois tinha que jogar futebol. No próprio campo. Sabe? Ainda torcemos, e ainda trouxe a Portela, porque eu era muito amiga da primeira-dama da Portela. Ela era minha amiga pessoal. E como eu desfilava na Portela, eu levei toda a Portela para lá, aula de baiana, azul e branco, né, gente? Então, tudo a gente ia amarrando. Maravilha. Zete, vamos mudar agora de assunto de novo. Vamos. Comunidade judaica atual. Nós estamos falando de 2026, né? Como é que você está vendo a nossa comunidade? Olha. Eu gosto sempre de fazer essa pergunta para saber, ainda mais você que vivenciou o tempo auge da hebraica, da comunidade unida, não sei o quê, e hoje? Época de ouro. Como é que você visualiza hoje a comunidade? Porque avançou franca. muito. Pode falar. Olha, aqui, ninguém está vendo mesmo? Pode falar. Eu fico muito triste. Por quê? Porque não adianta botar a culpa no outro. Porque não tem isso, não tem aquilo, porque a hebraica está muito profissionalizada, porque o CIB está acabando, né? Porque não sei o quê. Mas para que as coisas aconteçam, é preciso que você queira. É preciso que você se doe, porque um clube é só 4 paredes. O que faz um clube pulsar é o coração humano. Claro. Então, se você vai ficar esperando que o outro faça, não vai acontecer. Então, o que eu percebo é que há um hiato de geração, porque imagina, eu cheguei aqui com 15 anos. Eu era a jovenzinha, né? Hoje eu vou para os 89, eu sou a velha. E aí? E aí? Tira você, não fala você. O que acontece? A gente precisa, já não digo resgatar esse hiato, porque não tem como, o que ficou para trás ficou. Mas como não ser a solução, não estou acusando ninguém, sim. Mas como resgatar essa vontade de ajudar, como fazer que as coisas não se percam. Porque dentro das limitações, o CIB também teve uma época, não tinha uma sede como a nossa, óbvio, mas tinha um coração pulsando. Ele era o chique, né, o grão fino. E aí? E aí está aí. E aí está aí. Então, eu fico triste, sabe, Luizinho, porque eu não sei realmente qual é a fórmula mágica. E eu vejo um pouco de desinteresse. Então, os movimentos juvenis é que hoje são o alicerce, porque pelo menos essa garotada não está debandada por aí.
Tá, não é exatamente como era antigamente, com os mesmos sentimentos, tal e coisa. Não estou falando do festival, porque o festival é uma coisa de emoção Esporádica pura. também. Estou falando do dia a dia de movimento juvenil. Mas é assim, as coisas só funcionam, e você sabe disso, se você se dedicar de corpo e alma. Meu neto era o responsável na Razito pelo jornal. Gente, até eu ia para a gráfica, até eu fazia revisão de texto. Se você não se envolve, a coisa não anda, entendeu? Então, às vezes engatinha, às vezes... Mas não é para voltar a ser aquela coisa. É por isso que as pessoas... Eu vejo se como um doem. outro momento totalmente diferente, É, né? Você vê, é uma comunidade hoje muito mais ligada, que é o grande problema hoje, que é o futuro, que você vai escutar muito falar, é a tela, né? Que todo mundo não sai da telinha, tá todo mundo dia e noite, né? A pessoa vai no banheiro, leva o celular, acorda no celular, verdade. dorme no celular. Tô falando, não, todo mundo, tô me incluindo, né? A gente, Você vai manda... arrancar uma criança do computador, do celular, O grande problema, os técnicos hoje, os médicos falam, o grande problema do futuro vai ser largar a tela. Então hoje, o próprio IA, eu estava vendo o próprio Rony Meisler falando, você vê que os colégios já proibiram, celular, não, tá todo mundo é no uma celular. Hoje concorrência. você manda uma mensagem, se a pessoa não responder em 1 minuto, o outro já fica bravo do outro É lado. uma concorrência desleal. Eu vou ser franca com você. Quando eu tenho alguma dúvida, acredita, eu corro para o Google. É, todo mundo. Olha, é instantâneo. Eu não sei como é que eles sabem tanto de tudo. É verdade. Tudo. A gente fala, naquela época, eu me lembro que... Você ia no dicionário. No dicionário, ou eu me lembro no carro, né? Que as pessoas andavam com guia Rex, lembra? Lembro. O pessoal botava o nome da rua, era o guia Rex. Hoje em dia o cara fala assim: Rua das Laranjeiras. Aí o cara tá procurando, pô, tá demorando. O cara não deu 3 segundos, tá demorando. Meu celular tá ruim. 3 segundos já o celular tá ruim. A moça que trabalha comigo morre de rir. Porque qualquer coisa que ela pergunta, espera que eu vou perguntar para o Santo Google. O Santo Google tem a resposta na hora. É verdade. Seja a capital de um país, seja uma língua, seja um ponto geográfico, uma fofoca de artista. É verdade. O Santo Google. Rosete, eu tô muito feliz que você veio aqui, honestamente. Porque a gente queria te escutar. E você é uma pessoa que ajudou a fazer a chave desse clube, né? Tomou conta por muitos anos. Tenho saudade da minha salinha. Eu vou te falar, meu coração é hebraica, vou morrer hebraicano, indiferente. Saí da hebraica, eu fui parar no Flamengo, graças a Patrícia, me pegou, graças ao trabalho que a gente fez aqui. A hebraica abriu muitas portas para mim, e abre até hoje. Eu falo o seguinte: eu consigo resolver o problema de todo mundo, só não consigo resolver os meus. As pessoas, várias famílias conhecidas aqui, pô, não fala com meu irmão, não fala com minha irmã, me ajuda, Luizinho, você conhece ele, você conhece ela. Eu falei, eu resolvo o problema de todo mundo, só não resolvo os meus. Mas é muito interessante a tua vinda aqui, essa história que você contou, esse legado que você está deixando pra gente. Eu queria aproveitar, antes de a gente encerrar, deixar nossos microfones e as nossas câmeras aqui da Hebraica para tuas considerações finais. O que você tem a falar, o que você quiser falar, é todo seu. Olha, então deixa eu te dizer. Uns estão aqui com a gente e sabem o que eu penso. Outros já foram para outro plano. Mas eu sou muito grata a 8 presidentes, uns oficialmente com vice-presidência, diretora, isso, aquilo, e outros extraoficialmente. Atuei com 8 presidentes, Marco Balaciano, Isaac Nusma, Bernardo Nusma. Aliás, o Bernardo queria lançar minha candidatura a vereadora, imagina. Eu fiquei branca, quase desmaiei de medo. Marcos Ralph, Júlio, o Nuta, o Marcos Chutoriansky e o Becaco. Nuta Arigelman. Nuta Arigelman. Quem mais? E o Becaco. Bernardo Eu sou muito Friedman. grata a eles, porque todos eles me deram carta branca, eu podia fazer o que eu quisesse. O pessoal dizia, você vai botar fogo. Misha e Sam me diziam isso. Você tá louca, menina, a gente vai perder o emprego por tua causa.
faz que depois eu te defendo. Fiz o que eu quis aqui dentro. E isso é uma coisa que eu não posso esquecer, Claro. porque eu comecei com 30 anos a ser diretora de cultura e outras coisas mais, e eu acho que a confiança que depositaram em mim, a carta branca que me deram, se eu conseguir fazer 1000 coisas que você não pode imaginar, é porque, na verdade, eu sabia que eu tinha o apoio dessa gente. O Misha e o Sami me matavam, mas faziam tudo que eu queria, eu mandava e desmandava. Então, eu acho que isso a gente não pode esquecer nunca. Sim. Eu só fiz porque alguém deixou eu fazer. Maravilha. Entendeu? E porque eu tinha uma equipe fantástica. Nós éramos 8 pessoas que até hoje, infelizmente, alguns morreram. O Gilberto Linden, que até hoje eu sou madrinha de casamento dele, pra você ter uma ideia como é que é a coisa... Mas era muita amizade. Então, quando eu dizia, Juer, era o Manuel Juer, eu preciso... Não tinha, não pode. Os amigos compraram a briga. Era todo mundo hebraica 24 horas por dia. É claro que assim você consegue fazer alguma coisa. Sim, mas facilita muito mais. Hoje a gente tem dificuldade até em formar uma equipe. Verdade. Então, e como você ainda naquele tempo era um pirralho, Sem dúvida. então, além da gratidão por esses presidentes todos, eu me boto à disposição para o que você precisar. Se você achar que experiência ajuda, Sempre, claro. então, estou te Aí, incluindo. tá aí, a experiência está aqui, por isso que você está aqui hoje. Você é o nono. Obrigado. Rosete, muito obrigada, querido. muito obrigado a você por ter vindo, ter passado essa história linda, que muita gente não conhecia, eu também não conhecia. Deixa eu só dizer uma coisa linda, Claro. só mais um negocinho. Claro. Eu ganhei de presente da Hebraica uma coisa que no dia eu só não desmaiei de emoção. Aconteceu um seminário de liderança em Israel. E o Marcos Ralph, na reunião de diretoria, aquele mundo de diretores, naquele tempo todo mundo ia para a reunião. Ele simplesmente disse: a Rosete é representante da Hebraica, estamos mandando ela para Israel. Eu fiquei 1 mês em Israel, estudando, apresentando um trabalho lindo, fiz um trabalho, apresentei em nome do Brasil. Olha, e foi aí que eu trouxe uma opção de coisas de presente para a Hebraica. E a outra coisa, meu pai foi o último moicano da Biblioteca Biálica. Quando ele saiu, ele apagou a luz, só tinha ele. E tudo que tinha na biblioteca de precioso, a Torá, enfim, essas coisas mais importantes, meu pai me deu e eu doei para a Hebraica. Maravilha. Então, hoje, para você ter uma ideia, a Hebraica, para quem não sabe, tem 9 Toró. 9. Acho que muitas sinagogas hoje nem tem isso. 2 ou 3 vieram da biblioteca. Sim. E aqueles que chamam de rimonim, que é aquele enfeite de prata delas, fui eu que trouxe de Israel de presente, pelo presente maravilhoso que eu ganhei, que foi essa viagem. Maravilha. Então, eu e Hebraica somos muito entrelaçados, muito entrelaçados. É isso aí. Rosete, muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você, querido. E sem palavras. Gente, até a próxima. Obrigado. Um beijo. Shalom. Obrigado. Obrigada a você, querido.